Estamos aqui no TOAgrocast, edição AgroTeens 2026, e nós estamos aqui neste momento com gestoras de negócios, mulheres muito especiais. Desde já agradeço por aceitarem o convite para nós falarmos sobre gestão dos nossos negócios, cada um aí na sua área, mas que faz uma gestão brilhante. São pessoas renomadas e nós estamos aqui para trocar a experiência da forma mais descontraída possível, onde nós podemos aqui trazer informações que podem auxiliar outras mulheres que já estão na gestão, mas ainda sente falta de alguma coisa, e para aquelas também que querem empreender, mas ainda não tiveram coragem. Nós vamos falar aqui a vida real do que é ser mãe, empresária, empreendedora, dona de casa, e ainda tem que cuidar da imagem pessoal, da imagem da empresa, cuidar do autocuidado, né, Joana? E ainda conseguir gerir perfis comportamentais. Nós precisamos ter um controle emocional enquanto gestoras. Eu sempre falo, nós cuidamos de todos e quem cuida da gente. Então a gente tem que ter esse controle emocional. Então é um bate-papo mesmo, bem descontraído. Obrigado por aceitarem o convite. Nós vamos fazer a apresentação de cada uma de vocês. Para quem não conhece ainda, vai conhecer essas mulheres maravilhosas. Acredito que todos vocês que irão assistir esse momento irão conhecer o quanto essas mulheres elas são inspiradoras para todas nós. Então sejam muito bem-vindas. Vou começar com a Marcilene. Marcilene, seja muito bem-vinda. Você é uma profissional, uma empresária exemplar e que eu admiro demais. Você tem um carisma enorme e eu gostaria que você falasse quem é a Marcilene e qual é o seu negócio, os seus negócios, porque você tem vários, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite, né? É um prazer partilhar dessa mesa com essas mulheres que são referência para nós no empreendedorismo e também em outras searas da vida. Eu sou Maria Marcilene, sou consultora de imagem de estilo, CEO da Maria Tereza Brand, mãe do Pedro e da Laura e esposa do Loiri, né? Que a gente não pode esquecer todas as Exatamente. E a gente conduz da melhor forma, tentando fazer esse equilíbrio que você falou. Alguma coisa vai ficar, eu falo, destampada, desprovida ali de ter aquele 100%, mas tudo aquilo que a gente dá dentro de todas as áreas é o nosso 100% daquele dia. E isso a gente tem que colocar como conforto para nós. Foi o meu melhor e é o meu melhor que eu estou dando agora. Mas é claro que a gente tem que buscar também mais conhecimento para estar gerindo e administrando tudo isso, né? Que existe uma casa para gerir, Sim. Filhos também, né? E toda uma logística de vida, né? E também tem essa cobrança da mulher, né? Dessa aparência feminina, como a gente deve se posicionar, como a gente deve se portar, como a gente deve até envelhecer, né? Falando um pouquinho de forma depois melhor. Que a Joana vai adentrar aí. Dessa cobrança que hoje o mercado, né, ele faz trazer essa imagem dessa mulher realmente muito, muito bem cuidada. É um 360 a nossa vida, mas o importante é a gente estar feliz no que a gente faz, estar com a família bem, com saúde e no decorrer do tempo, da vida, a gente vai agregando algumas coisas e retirando outras, né, que nos causam às vezes estresse, né, Sim. no dia a dia, e a gente vai conduzindo da melhor forma. Muito obrigada, doutora Joana, que agora eu chamo de Joana porque se tornou assim, se tornou uma amiga, minha dermatologista querida, né, que também tem uma história linda, busca conhecimento, é uma gestora exemplar que está sempre buscando novos conhecimentos para que a mulher, não só a mulher, mas o ser humano em geral, cuide de si da melhor forma possível. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Joana? Obrigada pelo convite, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Joana, sou filha amada de Deus, esposa do Simão, mãe do Pedro e da Lara e dermatologista. Há 16 anos eu me formei como médica, não pensava em ser gestora. E há 4 ou 5 anos, quando eu decidi, minha segunda gravidez, eu decidi que eu não queria ficar mais no operacional. E aí, achei que era fácil. E aí surgiu as milhares de demandas de ser gestora, de ser operacional, que eu atuo, né, como dermatologista, não só faço gestão, de ser mãe, esposa.
e cuidar do corpo, da aparência, de manter também a nossa fé, a espiritualidade. Então são assim, muitos pratos que a gente tem que equilibrar. Mas o que eu acredito? Que Deus, Ele nos deu uma missão, cada um. Eu acho que Ele tem um plano perfeito para todas nós. Então, se Ele me deu um plano que eu tenho que ser mãe, dermatologista e gestora, Ele nos capacita. Exatamente. Então a gente vai equilibrando, mas é uma jornada. Às vezes a gente se sente falha em alguma delas, mas tem que buscar. Eu acho que estar aqui é até uma forma de buscar, né? A gente vai aprender uma com a outra como que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Então, principalmente depois que a gestão me demandou muito, porque hoje eu estudo dermatologia, gestão e marketing quase na mesma proporção. Eu tive a dificuldade, né? Com 2 filhos, com marido, com casa. Então, como fazer isso? E eu precisei de ajuda de várias esferas para conseguir. Eu acho que hoje eu estou num período mais equilibrado, ainda não 100%. Acho que todo mês me fica um pouquinho de lado, mas a gente compensa. E vamos aprendendo uma com as outras. Exatamente. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Neili Martins. Eu e a Neili, nós temos uma história, assim, muito antiga, né, Neili? É um prazer. Ontem a gente estava aqui juntas relembrando, nos emocionamos, porque nós temos, assim, um caso, uma história muito linda. A Neili, ela foi a minha primeira consultoria externa voltada para a gestão de pessoas. E eu busquei a Neili quando eu estava com a barriga aí de acho que 7, 8 meses do Davi. 4 meses, a gente seguiu até 7, 8 meses, em que eu me vi um momento muito desafiador da minha vida, em que eu estava prestes a ser mãe pela 3ª vez e precisava defender uma tese de mestrado. E tudo que eu queria era correr. E eu dizia que eu não ia concluir, que eu ia esperar a criança nascer, e meu marido falava que não. E ele me apresentou a Neili, que já prestava serviço aí para a Toagro, foi a primeira consultora externa da Toagro. E ela me auxiliou tanto na empresa quanto na minha vida pessoal. E eu sempre, na oportunidade que eu tenho, eu conto isso, porque se não fosse a Neili me dando tarefas semanalmente, com a barriga gigante, para chegar lá na outra semana com a tarefa feita, eu não teria concluído a minha tese de mestrado. Então, quero aqui externar o meu muito obrigada. E você se apresenta, fala quem é a Neili Martins, além do que eu já falei. Uma apresentação dessa, gente, então. Que responsabilidade. Sou a Neili Martins, eu sou pedagoga de formação e desde a minha conclusão do TCC, eu quis atuar no ramo empresarial. A minha tese é a ocupação de pedagogos em espaços não escolares e todas as palavras que eu coloquei ali no TCC virou meu portfólio de serviço, que hoje, né, é a MyCEO. Mas antes da MyCEO veio uma carreira, né, de consultora. E às vezes a gente trazia uma certa frustração, né, assim, os empresários com muito falta de tempo, às vezes falta de conhecimento, às vezes falta de time, né? E a gente entregava às vezes um manual, entregava às vezes uma instrução e ele não dava conta de aplicar aquilo no dia a dia. Eu falei assim, gente, vamos criar uma empresa então que tire essa dor do empresário e agregue um pouquinho em quem realmente tem a técnica. E aí surgiu a MyCEO. Então hoje eu estou CEO da MyCEO. CEO da MyCEO. E eu sou mulher, eu sou esposa do Rogério, eu sou mãe da Maria, madrasta do Felipe e da Rafaela. E eu sempre gosto de trazer essa posição de madrasta porque eles me ensinaram ali para o primeiro momento da maternidade. E é isso. Tem uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, que a gente não consegue ser tudo ao mesmo tempo. Mas a gente consegue, com gestão, com organização, ser tudo que a gente quer. Então, eu trago isso. Então, qual é o momento que eu estou vivendo e qual é o momento que está precisando da minha atenção agora? Porque se eu não... O agora é a única coisa que a gente tem. O agora, né? O agora é a única coisa que a gente tem. Mesmo a gente tendo aquela incerteza do
vovó dizia, né? A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Mas isso não nos impede de fazer planos. Mas esses planos é para nos ajudar numa rota, não para nos deixar ansiosos de talvez assim ficar focando só naquilo dali. Então o presente é o presente que a gente tem. Que frase linda, né? Muito obrigada pela bela apresentação de quem é você, Neili. Eu sempre falo que essas rodas de conversas, esses podcasts, eles sempre agregam. Já peguei vários insights aqui que vocês falaram e que eu posso já aplicar de imediato na minha vida, né? Por isso é muito importante estarmos aqui. Apresentadas todas agora a gente vai falar de nós, né? Quem nós somos, vocês já falaram, né? Eu sou Vânia Rocha. O Edivan fala que eu devo milhões para ele por conta desse Rocha, porque o Rocha é dele. Eu também roubo do meu marido. E é forte. E é forte. Então, assim, hoje eu sou conhecida como Vânia Rocha e eu devo esse Rocha a ele, né? Mas esse é o meu nome. Eu sou filha amada de Deus. Eu tenho Deus como meu ser superior. Sou mãe da Maria Eduarda, da Mariana e do Davi, esposa do Edivan. Hoje eu estou como gestora administrativa, mas não só administrativa, a gestora e junto com ele em toda a gestão da Toagro, que é a nossa empresa principal. Hoje a gente já chama de Grupo Toagro, porque dentro tem outras empresas que nós precisamos criar para organizar a logística e outras coisas. E me sinto muito honrada, eu falei no podcast anterior de dizer que no agronegócio eu me encontrei. Por quê? Porque eu sempre buscava outras coisas, eu já fui da área da educação, eu já fui da área do judiciário, mas no agro eu me encontrei porque eu me descobri enquanto gestora, né? E quando eu me descobri enquanto gestora, lógico que eu não sei de tudo, aprendendo, a gente faz vários cursos, né, para isso, mas eu me encontrei e eu faço com prazer o que eu faço hoje. Então, isso é propósito, que é o que você falou. Se Deus me capacitou, eu tinha um vazio dentro de mim que eu sempre... Sabe quando você busca alguma coisa e está faltando? E quando eu cheguei na gestão do meu negócio, eu não sinto mais aquilo emocional que eu sentia. Então, por isso que eu tenho certeza que preencheu e é o propósito. Então, se nós, mulheres que estamos aqui, nós 4, nós estamos à frente, a gestão dos nossos negócios, é porque é um propósito. E o propósito, como nós falamos no podcast anterior, maior é o servir. Liderar é servir. Às vezes a gente acha que liderar é mandar, é delegar, você tem várias pessoas ao seu redor, mas acima de tudo você está ali servindo. Porque quando um colaborador chega ou um cliente chega com algum problema, você resolve. Seja ele estético, seja ele emocional, quando eu fui lá na Neili, seja ele de imagem, né? E seja ele lá da lavoura, do nosso negócio, ele vem em busca de uma solução de problemas. E nós estamos ali servindo para auxiliar os problemas na resolução desse problema. Então, além de ser gestora e resolvedoras, é assim que fala, resolvedoras de problemas, nós ainda somos mulheres que nós temos fatores hormonais que interferem na nossa gestão pessoal e profissional. Nós somos mães, nós somos esposas, nós queremos do autocuidado. E aí eu queria perguntar, Marcilene, para você, como você já até me respondeu aqui em off, mas como conta a tua experiência para nós, como você consegue gerir todas essas funções que Deus te confiou? Eu queria até voltar numa fala sua sobre a questão de mudança de rota. Você falou que se encontrou, né, no agro, que você desenvolveu outra atividade, e o quanto é importante a gente, no meio dessa caminhada nossa, a gente parar e perceber que talvez aquilo que a gente está fazendo não nos faz feliz. E a gente pode fazer essa mudança de rota, pode buscar ainda se encontrar naquilo que realmente é o seu propósito. Eu falo que muitas pessoas passam pela vida e talvez elas nunca vão descobrir seu propósito. Permanece às vezes no trabalho, no emprego, numa função, por obrigação, por medo. Muitas vezes é o medo que não deixa ela caminhar. E eu falo, passa uma vida inteira infeliz. E chega um certo período da vida que talvez ela possa ligar essa antena, já não dá mais tempo.
porque também a gente tem uma passagem aqui, né? É. E dentro dessa mudança eu também fiz várias transições, né? Eu sou professora de formação também, sou advogada, não tenho atuado, mas atuei por 5 anos, atuei principalmente com empresas do agro, a Vânia tem esse conhecimento, e no decorrer dessa rota, que eu acho que é importante a gente mencionar, trazer aqui, que a gente tem que ser feliz. Sim. A gente tem que buscar onde o olho da gente brilha. E às vezes no decorrer dessa caminhada é um desgaste, tudo que a gente faz realmente a gente se doa, nada é fácil, mas é importante a gente chegar no final do dia e falar, nossa, como foi bom o dia, como eu pude contribuir, no meu caso, com mulheres. Então isso é uma satisfação muito grande, isso realmente é uma busca de propósito e se encontrar no propósito. Então quando você falou que mudou a rota, eu falei, gente, eu tenho que trazer sobre isso, porque eu me vi várias vezes nesse lugar e não tive medo de mudar. E algo muito importante que eu acho nesse decorrer dessa mudança, Vânia, é a gente achar quem segura na nossa mão. Rede de Porque apoio muitas vezes também. você não sai do lugar porque você está preocupada com o que as outras pessoas vão falar. E como falam, né? E como falam. E vai falar. Como você vai deixar? Eu tinha um escritório gigante de advocacia, enorme, com sócias, todo montado, montei do jeito que eu realizei, idealizei um dia, sonhei. Aí de repente eu cheguei para o meu esposo e falei, não estou mais me encontrando. Eu quero fazer aquilo que enche o meu coração e enche meus olhos. Ele segurou na minha mão e falou assim, eu te apoio. Então isso é muito importante. legal. Isso é muito importante, ter ao nosso lado pessoas que sonham os nossos sonhos. Né? Então eu falei assim, eu te trago Ótimo, isso aqui pra muito vocês, obrigada, é isso mesmo. E assim, Eu nem respondi a pergunta, né? não, Porque eu mas já fui tá pra ótimo. outra. Mas é isso mesmo. E assim, nós temos que ter essa resiliência, porque quando a gente quer mudar de rota, nós escutamos mais pessoas nos amedrontando do que encorajando. Então a nossa rede de apoio, ela tem que ser muito sólida para as pessoas fazerem igual o seu esposo falou, eu estou contigo, é isso que você quer ser feliz, né? Mesma coisa aconteceu comigo, eu falei para o meu esposo que eu também não queria mais viver, trabalhar só por um salário. Aquilo não estava me fazendo feliz. Mas eu estava, por um certo tempo, acomodada, porque a estabilidade eu tinha e eu tinha medo do novo. E ele sempre me chamava, vem cuidar do seu negócio, aqui é um negócio seu, vem cuidar. E eu tinha medo de sair dessa estabilidade que eu tinha. Só que em alguns cursos que eu fiz, né, inclusive a Joana tem conhecimento desses cursos que a gente busca de autoconhecimento, eu descobri que além da estabilidade financeira existe a prosperidade, que ela é muito maior. E quando a gente fala em prosperidade, nós não falamos só em dinheiro. A prosperidade é quando nós temos equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Porque se você busca, às vezes, só uma estabilidade financeira, talvez o meu equilíbrio familiar ele está desassistido. Ou o meu autocuidado está desassistido. Então, eu me encontrei e enxerguei em mim a prosperidade. E quando a Joana falou... A roda gira, né? A roda gira. Tem que girar. Ela tem que girar. Não vai estar todo 100%, não mas... tem como, mas é possível você analisar cada área da sua vida e ver aquele que está menos assistido e colocar alguma coisa para que gire, para que a roda gire, né? E quando a Joana falou que ela estudou medicina e ela também mudou de rota, porque não é só o operacional, ela virou gestora de negócios. Por isso que você está aqui com a gente. Como foi assim... o insight que você falou assim, eu preciso gerir o meu negócio e não apenas estar no operacional? Então, é interessante esse mudar de rota, porque ser gestora sempre foi algo totalmente distante de mim. Eu sempre gostei de estudar, fazer prova, sempre fui boa naquilo e me achava incapaz de ser gestora. Sabe assim, quando você olha o empresário, eu não achava que isso era para mim. Eu sou um pouco desorganizada. Depois, entendendo o meu perfil, eu tenho uma dificuldade em organizacionar algumas coisas e tenho muita facilidade para outras. Então, a gestão era algo impossível. Eu olhava o empresário, admirava, mas eu não achava que eu era capaz. E o insight foi porque ser dermatologista e estar no operacional consome muito, né? E existe o lado da dermatologia, que são as tecnologias, e aí você precisa de pessoas para operar. Até então era eu que operava, só que eu não tinha vida. Eu queria ficar grávida de novo, queria ter tempo para os meus filhos, e aí eu falo que os filhos, eles multiplicam o nosso tempo. Sim. Porque eles fazem a gente fazer ali o que vai
vai realmente, né, o 80-20. Eu vou fazer o que vai me dar mesmo e vou delegar. Exatamente. Então eu percebo que as minhas 2 gestações, elas me fizeram olhar para isso. E aí quando eu comecei, eu tive a dor da gestão, porque delegar não é só pedir. Como eu demorei a entender Delargar, isso? delargar. Você pede e a coisa não acontece? O que está acontecendo? Como Gente, assim? eu sofri muito. Então eu entendi que eu precisava partir para estudar isso, e aí eu comecei a jornada de fazer cursos, imersões, e aí eu comecei a tomar gosto, porque eu vi, eu consegui escalar, né? Então, Sim. delegando, eu tenho escala, e eu comecei a sentir um prazer nisso. Então, hoje, eu não conseguiria ser operacional. Se Sim. você tivesse falado assim, é só operacional sua gestão, 100% ou 100% outro, talvez eu escolheria, porque hoje eu entendo, né, a roda do meu negócio girando. E é um passo, e é uma jornada. Eu falo, o primeiro curso que eu fiz, assim, mais relacionado à clínica, eu não entendi. Gente, eu não sabia nada. A clínica acontecia sem eu entender nada dos processos. Só ir operacionalizando. Eu falei, nossa, é tudo isso. Só que a gente precisa de pessoa. Aquele primeiro é só para entender. Depois você precisa dela para ir lá e implantar. Você precisa de um financeiro para ir lá e implantar. E hoje eu tenho pessoas muito capacitadas ao meu lado. Assim, eu invisto muito. Então, em algum momento eu vou lá encontrar você, porque eu nunca vou parar. Então, vai. Né? A gente vai e eu tenho essa sede de sempre estar buscando. E a Vânia, que é já minha paciente, sei lá, desde acho que 2018, 2019, já tem uns um 6, 7 tempinho. anos. E a gente começou a se conectar muito por isso, Foi. né? Porque acho que a gente meio que caminhou junto nessa Foi. mentalidade, nos cursos da Febracis. E aí hoje eu entendo que é um propósito muito maior, né? Não é, as pessoas não vão só fazer o procedimento, Então, assim, também talvez agora eu esteja numa segunda fase de mudança, de entender também como é que eu posso servir mais, né? Porque eu percebo que a minha conexão com minhas pacientes não é só o procedimento, né? Ela vai muito além disso, né? Do mesmo jeito que você se conecta, é diferente. A relação de vocês tem o quê? É só trabalho? Não, né? É muito mais. Então, eu acho que assim, as pessoas que nos procuram, elas têm outras dores, né? A pessoa não vai na dermatologista só pra isso, não. Isso. Quantas mulheres às vezes tá saindo do casamento, ela tá nesse momento que tá perdida, e às vezes uma conversa, né? E eu acredito que todas nós temos a agregar. Uma com as outras. Eu falo que a gente vai na dermatologista, mas também faz uma terapia, né, ao mesmo tempo. Porque a gente olha a parte ali do ser humano que tem ali. Na loja acontece muito isso, na consultoria também, que eu estou inserida agora, a gente também, a gente entra para a vida daquela pessoa. Você tem que entender a dor da pessoa e a expectativa. E a dor, aí resolver o problema. É uma né? gigante, né? E quando fala desse propósito, eu tenho certeza que todas vocês, assim como eu, sonhou em estar onde está hoje. Sim. Né? Sim. O que eu estou vivendo aqui nesse stand esse ano, um dia já esteve no meu quadro, no mural da vida extraordinária, né? Então as pessoas falam, você é louca? Eu falo, não, mas eu não posso reclamar porque foi o que eu sonhei um dia. Então a gente tem que se policiar para não, quando a gente chegar onde a gente sonhou em estar, os desafios eles vão acontecer e a gente não esquecer da trajetória que nós construímos para chegar lá, porque a gente tem a capacidade de esquecer muito rápido. Então a gente tem que sair um pouco do automático. Aí por que eu estou falando isso? Porque esses dias atrás eu conversei com a Neili, nem sei se ela lembra, mas assim, ela nunca tem tempo, né? Eu falei, mulher, acho que você nem mora mais em Palmas, você não para mais aqui, viajando muito, atendendo. E ela falou uma frase que fez muito sentido. Ela falou, não posso reclamar porque um dia eu orei por isso. Então, assim, ela está com uma vida intensa, ela também está dentro de um propósito que um dia ela sonhou e ela tem essa consciência de que ela não pode reclamar porque ela pediu por isso, né? Então, assim, vai chegar um outro momento que nós estaremos em outros níveis, mais pessoas estarão conosco, outros sonhos, porque você realiza um sonho que o ser humano vive de sonhos. Se quem não sonha, acho que não vive, né? Realiza um sonho, constrói outro, realiza um sonho, constrói. E nós nunca vamos realizar sonhos sozinhas. Eu descobri isso, que não tem como eu chegar em um patamar que eu quero estar sozinha. Eu sempre
tenho que ter outra pessoa comigo. Por quê? Porque Deus, ele criou o ser humano para ser relacional. Sim. Quando a gente não estiver mais aqui nessa vida, estiver junto do Pai, né? Que é a única certeza que a gente tem é que as pessoas lembrem de nós, de quem foi a Vânia, quem foi a Marcilene, quem foi a Joana, que legado ela deixou, né? E são essas nossas experiências com a sabedoria que Deus deu para a mulher lá em Provérbios, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a gente não pode acrescentar nenhuma palavra na Bíblia, mas eu digo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica a sua empresa, ela edifica seu relacionamento, ela edifica a sua amizade. O meio, ela edifica o seu meio. E você é capaz de transformar o meio, né? Por muito tempo eu também fiquei nessa de o Brasil não vai para frente. E quando eu cheguei no agro, eu falei, não, eu não posso reclamar do sistema, eu não posso reclamar do governo, eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Se eu conseguir resolver a dor do meu cliente, você resolver o seu, daquela dor momentânea, eu estou contribuindo. Lá na empresa nós temos a missão que é contribuir para a produção de alimentos no mundo. Então eu falo para as meninas que cuidam da limpeza da nossa loja, que elas não estão ali só pelo bem-estar, que eu chamo elas, que elas são as meninas do bem-estar, porque elas cuidam do banheiro, elas cuidam do café, a coisa que a gente quer, né? E eu falo, vocês não estão aqui fazendo um café ou limpando o banheiro, vocês estão contribuindo para a produção de alimentos no mundo. Então, se chega alimento na mesa das pessoas, porque você limpou um banheiro para o cliente vir aqui usar. Então, quando a gente descobre esse propósito, e nós, enquanto gestora de negócio, e nós cascateamos isso para a nossa equipe, o nosso legado ele aumenta, né? E é por isso que nós estamos falando aqui de gestão. Gestão, acima de tudo, é servir, é contribuir para que outras mulheres que estarão ouvindo que as nossas experiências, elas possam pegar insights, como eu já peguei de várias de vocês aqui. Eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar isso. É possível fazer, porque a Marcilene conseguiu, a Joana conseguiu, a Nelly conseguiu e a Vânia conseguiu. Então, se elas conseguiram, eu também posso, né? É esse legado que a gente precisa deixar. E já caminhando já para a parte final, qual recado vocês dão para as mulheres que são igual nós, que têm essa vontade de empreender, mas tem esse medo de que alguma área da vida seja descoberta? Eu escuto muito, como você dá conta? Porque não tem algo que fica descoberto? Eu falo, tem, mas eu elejo prioridades, que hoje para mim é a minha família, é o meu esposo, é o meu matrimônio, e quando a gente elege prioridades, as outras coisas podem esperar, né? O que não pode esperar para mim, né? Eu gostaria que vocês deixassem essa dica aqui, começando por você, Marcilene. O primeiro ponto que eu até falei antes de começar, a gente não dá conta de tudo, não. Isso é real, nós não conseguimos tudo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Isso eu sempre trago. Tudo que a gente faz e doa naquele momento, eu trago isso pra vida e me conforta. É o meu melhor daquele dia. Sim. Então, assim, se eu fiz aquilo na loja, consegui fazer o provador, ou não consegui fazer, assistir, dei mais assistência para as crianças, aquilo foi o melhor do dia. E eu deito o travesseiro na cabeça com aquela consciência que aquele ali foi meu 100%. E se aquilo, talvez, eu olhar e falou assim, aquele precisou de um pouco de mais assistência, tem o dia seguinte, Deus nos dá, né, para poder a gente ir lá e corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. Então, não vai ter o equilíbrio 100%, não vai. Que fique claro, né? Não fique buscando, porque não existe, tá? Então, é importante a gente ter essa noção de não passar, querer para as outras pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que a vida é perfeita e não é. Não é. Alguma coisa, tem dia que o cabelo tá sujo, a gente vai, passa, faz um coque, prende, não deu tempo. Não deu tempo de fazer a meia. A unha não deu para fazer, passa lá nas pontinhas e cobre, tá tudo bem. E foca energia em outra coisa que precisa ser focada. Naquele momento. E é isso, gente, a vida é sobre isso. Joana, que recado você quer deixar? Você que é tão inspiradora, né? Você tem, assim, uma resiliência incrível. É uma dermatologista que não é só sobre autocuidado, mas você transmite, assim, uma paz. O que você fala aí para as mulheres que estão buscando isso? Você está numa jornada muito linda, que é do autoconhecimento, uma jornada espiritual, que Deus é acima de tudo, né? Que recado você quer deixar para as mulheres que estão nos ouvindo?
Então, pensando, né, nas mulheres que querem sair de onde estão e para empreender, e para qualquer coisa, qualquer mudança na nossa vida, eu acho que a gente tem que colocar nas mãos de Deus. Eu sempre coloco isso, eu tenho essa frase: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está no centro dela, você vai estar feliz. Então é isso, você vai descobrir o seu caminho. Segunda coisa é buscar pessoas competentes ao seu lado. Quando você tem pessoas competentes, eu acho que você caminha muito mais rápido, né? Eu vi pela minha jornada, assim, às vezes você quer dar uma economizadinha, nossa, que trem caro. Quando eu comecei a ficar sem dó de investir. Tem que investir. Nas mentorias, gente, a coisa acontece, você conhece pessoas. Assim, eu não, assim, hoje, assim, por experiência pessoal, não tenho dó, eu tenho prazer, eu acho um investimento contratar pessoas competentes que têm o seu valor do mesmo jeito que eu tenho o meu valor. Exatamente. E às vezes quem não está nesse mundo acha que é muito caro. Não é, tudo tem retorno. Tudo que eu investi em educação, em mentoria, em curso, e é tempo também, porque demanda o seu tempo de fazer, mas todos eu tive retorno. Então, igual eu falo, eu nunca paro de investir, nunca vou parar disso. E terceiro é relembrar para a roda girar, para você não crescer só de um lado e você não, né, você se sentir infeliz, lembrar das prioridades da vida, né? Sim. Né? Que é Deus, é a sua saúde, é a sua família. Porque se você está trabalhando muito e você deixa isso de lado, você não vai ser feliz, né? Aí não adianta, o faturamento está muito alto. Então, o que eu acredito? Que a gente, em algum momento, né, vai ter semana que vai ser mais intensa, que eu vou viajar, né? Eu viajo muito. Mas assim, eu não me sinto culpada por viajar, porque, poxa, eu sonhei com isso, eu essa viagem, eu tô fazendo isso. Mas aí, quando eu tô na minha casa, eu tenho que estar na minha casa. Eu não posso estar na minha casa, no celular, né, enquanto eu tô com os meus... Então, assim, o que eu percebo hoje é isso. Eu tento estar presente quando eu estou lá. Então, quando eu tô viajando, eu não tô culpada. Eu sonhei, Deus me deu aquilo. Era o que eu queria. Mas também eu tento equilibrar. E, assim, aí é prioridade. Acordar cedo, ir pra academia, fazer a leitura. Porque assim, gente, quando eu não tinha filho, eu não tinha tempo de fazer isso. Eu fico, gente, meu tempo, ele triplicou, né? Porque eu já acordo cedo, faço atividade, leio meu devocional, leio a Bíblia, fico assim. E é por quê? Porque eu coloquei como prioridade. Exatamente. Tô muito cansado, fui dormir 2 horas da manhã. Faça a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é colocar essas prioridades na nossa vida. E vai ter momento, igual você falou, que essa semana, poxa, não consegui me dedicar tanto a uma coisa. Aí na outra semana a gente vai, mas a gente não pode esquecer esses pilares, né? Exatamente. Eu acho que assim, de um dia para o outro a gente consegue ir compensando. A gente só não pode deixar o tempo passar e alguma coisa ficar de lado. E não se culpar, né? E não se culpar, eu não me culpo. Só que o que eu percebo, assim... Igual, eu penso muito nessa questão de que Deus dá o nosso propósito. Tem mulheres que o propósito delas é cuidar da casa. Sim, e elas tá tudo são certo. felizes, tá tudo certo. Só que se a gente for comparar o tempo que a gente passa com os nossos filhos com o tempo que outras, aí a gente vai se frustrar. Então eu não comparo. Mas às vezes existe uma comparação e às vezes existe um julgamento. Então a gente tem que entender muito o que a gente faz, né? Eu tô com meu filho, eu tô com ele, eu me dedico a ele, sabe? Se for existir essa comparação, que eu sei que existe muito, isso pode nos ferir, nos machucar, mas então a gente tem que saber realmente quem nós somos, o nosso posicionamento, senão isso gera sentimentos ruins, né? Então foi uma coisa que nessa Semana das Mães eu percebi muito, eu me desdobei pra estar lá. E eu tinha viajado, mas tudo bem, eu percebi que às vezes existe um julgamentozinho, mas tá tudo bem. Eu não arrumo a lancheira do meu filho, mas eu tento ir buscar e levar. Tem coisa que você tem que delegar, e tá tudo né? certo, né? Então, essa questão da comparação, principalmente agora com as redes sociais, porque a gente vê principalmente o Instagram, que a gente faz cortes da nossa vida e a gente posta o que a gente quer. E muitos se baseiam por esse corte da vida, mas que tem a vida real, que a Marcilene falou, né? A gente tá ali se desdobrando, ninguém vê você na madrugada fazendo o que precisa ser feito, ou você lendo um livro, igual você falou, a gente acordando 5 da manhã para que quando o filho acordar já tá tudo organizado, né? Então, a vida perfeita não existe. Eu acho que nós, mulheres gestoras de negócio, temos que deixar isso claro de que não tem que haver essa comparação, até porque cada um tem o seu propósito, seu caminho. O propósito é único. Deus me deu um propósito e Ele te deu outro, embora seja semelhante ao meu, mas o seu propósito
ele vai perguntar lá no céu dos dons que ele te deu, Sim. né? Dos dons que eu quero. Eu sempre falo isso. Deus me deu o dom de ser mãe, igual você falou, nós sermos empresárias. E nós vamos ser cobradas por isso, né? Cobradas entre aspas, né? Que ele me deu e quanto eu estou entregando, né? E tudo que a gente fizer, se nós fizermos bem feito, vivendo hoje, a gente consegue deixar um legado. E aí, para finalizar, Neili, que dica que você dá? Você que é da área aí de gestão de pessoas, trabalha muito o emocional para essas mulheres aí que tem vários pratos para equilibrar. Que sugestão você dá para que a gente possa ter um controle emocional digno e que a gente possa cuidar de todas as áreas da vida? Bom, vendo todos os testemunhos, assim, né? Tenho duas grandes dicas, vamos dizer assim, todas elas pautadas em teorias que são vividas desde muito tempo. A primeira delas, imagina a sua vida sendo um quebra-cabeça gigante. Como que você vai encaixar uma peça na outra? Primeiro você precisa saber o tamanho daquela peça, a cor daquela peça, chega a outra peça e encaixa, né? A nossa vida é assim. Nesse momento, encaixa isso que eu estou decidindo para minha vida? Nesse momento, encaixa eu fazer a lancheira do meu filho ou compensa, né? Encaixa agora eu levar e buscar. Porque o dom já é esse. Você já é mãe. Também não dá para eu menosprezar aquilo que foi me confiado. Né? Então, a peça já está ali. O que eu vou conseguir fazer é encaixar ali dentro. Né? Então, a primeira dica é essa. Saiba o tamanho da sua peça. Você sempre quis ser mãe? Ok. Vamos analisar aqui o que eu preciso para isso. Eu tenho essa condição, não só fisiológica, não só de gestar, não só, às vezes, adotar, mas eu tenho essa condição de dar tempo, dar uma educação, de dar a acolhida, porque também, assim, ser só mãe e também não dedicar tempo a isso, a gente não ganha intimidade. Sim. E aí eu tenho sempre, para fechar essa primeira dica, é que eu sempre pergunto, né? O que vale mais? Né? A qualidade ou a quantidade? Nesse caso de dom e de gestão, são os dois. Eu não posso escolher, mas eu dou tempo de qualidade. Não, você precisa gerar intimidade. A intimidade só chega com quantidade. E a segunda dica é que toda decisão, ela implica um gráfico que ele é justificado desde os estudos de Freud, né? E numa ponta desse gráfico está a dor da decisão. E na outra ponta do gráfico está a dor da resistência à mudança. Então, o que nós precisamos entender aqui nessa comparação do gráfico aqui? Que a mudança sempre vai existir dor. Não existe mudança sem dor. Não adianta eu querer decidir, querer a vida do outro, a gente não sabe a dor que o outro tem para ter a vida que tem. Então, eu sempre vou pagar um preço. Qual é o preço que eu vou pagar pela mudança? O preço da decisão ou o preço da resistência à mudança? Aí eu já falo aqui, qual que é o preço dessas duas coisas. Da dor. A dor da minha decisão. Quando eu pego a ponta do gráfico, é a dor mais intensa que a gente pode ter. Quando a gente decide, sempre tem algum sacrifício assim que a gente precisa fazer. Então, gestão é decisão o tempo inteiro. Sim. Então, o preço da decisão, ele é intenso. É algo que a gente acha que não vai suportar, mas ele é passageiro. Porque, às vezes, no dia eu preciso tomar 10 decisões, 20 decisões, 500 decisões. Mães, 200 mil decisões. 1 milhão de decisões. E aí é onde vem a sabedoria, né? Então, o preço da decisão, ele é intenso, mas ele é curto. Agora, o preço da resistência à mudança, ele é curto, mas ele demora uma vida. E é então, prazeroso, né? Assim, não é nem prazeroso, mas assim, a resistência à mudança. Né? O prazer do lado negativo, vamos dizer assim. Né? As consequências. Eu não decido largar essa mão de obra aqui para investir numa gestão. Então,
Então eu estou resistindo e estou sempre me culpando e falando assim, não, mas eu vou conseguir. Tá indo. Está indo. Tá indo não, mais tá ou faturando menos. bem. É. Então tudo que vocês colocaram aqui como propósito, muita gente não coloca na balança por conta da resistência à mudança. Não querem, lá na empresa a gente sempre fala assim, Ficar no mais ou menos, é né? mais Ficar ou no mais menos, é horrível. e sempre quando eu tomo uma decisão, ela tem o bônus e o ônus. Sim. Só que a maioria das pessoas, elas não suportam o ônus, Sim. que é muito pesado. Porque imagina, faz o muque aí, Márcia. Faz o muque aí, Marimão. Gente, olha o muque dessa pessoa. Essa pessoa Pra ter acorda o muque. 5 horas para malhar. Só 2 vezes que eu malho esse muque. Não importa a Mas quantidade. você genético aqui. Mas Você decidiu. Adianta eu ficar olhando para aquele braço maravilhoso E e não falar vai assim, malhar. gente, Eu quero. Não dá. Então, a gente vai pagar um preço, ou da decisão, ou da resistência à mudança. E esse preço da resistência leva uma vida. Leva uma vida. E a pessoa não sabe por que está insatisfeita, por que está se Sim. comparando, por que meus filhos estão assim comigo. É porque não entendeu que a vida é decisão. E muitas vezes precisa de ajuda eu Pra acho que só decidir. consegue enxergar com ajuda. Sim. É Então, difícil enxergar de sozinho. qualquer forma, eu vou pagar um preço. Então vamos pagar um preço, correto? Sim. Né? Vamos pagar um preço que valha o meu tempo e energia para eu ter possibilidade de uma vida melhor. Porque se eu resistir à mudança, eu vou me tornar obsoleto. Eu vou me tornar uma pessoa inútil. Porque quem se torna inútil nessa vida? Uma pessoa, é um desuso, né? Uma pessoa, ninguém te consultar para fazer as coisas, ninguém vê no que você é boa de fazer. Pegar Imagina a você ser opinião. uma pessoa inútil, né? Então, o preço da resistência ele é altíssimo, só que a gente vai sentindo pouco a pouco. Até chegar ao fim da vida ali e a gente falar assim, nossa, o que eu fiz? Fala que Ou precisa ter uma dor grande pra pessoa mudar, né? Então, mas ainda assim é decisão. Aí ela É teve que tomar decisão. decisão Ainda pela assim dor. é Pela uma dor, que é pressão. pior ainda, É. né? Eu falo que toda decisão tem um sacrifício, não adianta. Igual você deu exemplo, que o braço está malhado. Eu acordo todo dia 5 É e 5 isso. da manhã. E tem dia que eu falo pro meu esposo, eu não queria levantar para ir pra academia. mas eu vou, porque é uma decisão que eu tomei. Sim. Então, Sim. todo dia a gente toma uma decisão, todos os dias. Todos os dias. Né? Quando a gente levanta da cama, que a gente vai trabalhar. Isso para todos os tudo, a papéis, gente- todos para os papéis todos a os gente coloca. músculos, É, diga da vida. músculos da vida, né? Isso. Para maternidade eu malho um músculo, para o casamento a gente malha outro músculo e não adianta a gente entrar num papel no automático sem a gente levar consciência para aquilo dali, né? A Então as duas consciência. dicas que eu dou. Meu Deus, Perfeito. quanto aprendizado nesses Ficaríamos poucos a tarde minutos, inteira, né? Vânia, aqui, né? Gente, Trocando. então eu, assim, quantos aprendizados que eu já tive aqui, acredito que vocês também, nesses poucos minutos que nós tivemos, que a gente possa ter outros momentos assim, né? Não só de podcast, mas de conversas mesmo. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado esse convite, que é tão importante nós falarmos da nossa experiência, do nosso propósito e de que nós não conseguimos fazer tudo e que está tudo certo. Tá tudo bem. Né? Então, assim, gratidão mesmo por aceitarem e é um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo. Obrigada, a gente que Foi agradece. ótimo. Finish.